Olá, seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje, Fé em meio à tormenta. No livro de Lucas, no capítulo 8, nós encontramos uma história muito linda de Jesus com seus discípulos. A visão que nós temos muitas vezes de Deus é que quando nós estamos seguindo a Deus, as dificuldades, elas não aparecem, nós estamos seguros, não é verdade? E na história, na narrativa agora que estamos traçando da vida de Pedro, que seria um personagem representativo para a nossa vida, nós vamos analisar vários pontos na vida dele que são muito pertinentes à sua vida, à minha vida, que estamos aceitando a Deus como nosso mestre e nosso grande líder. Pedro, ele está tocando sua vida normalmente, quando de repente, do nada, Jesus aparece em sua vida e lhe convida para fazer parte do seu ministério. Posteriormente, Pedro, depois de ter pescado a noite toda, não havia pegado nada, e Jesus novamente faz o que nós chamamos de a pesca maravilhosa, não é? Enchendo 2 barcos cheios de peixe. E assim por diante, as ações de Cristo na vida de Pedro vão demonstrando ações de Deus também na nossa vida. Não é fácil nós vivermos pela fé. Aceitarmos a Deus é uma coisa muito difícil para a gente. A gente tem a tendência de fazer aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, não é verdade? E agora nós vamos ver um episódio mais forte na vida de Pedro. E Jesus está com seus discípulos à beira do mar da Galileia, pregando, e depois de um dia longo de pregação, ele já está cansado, e ele convida então seus discípulos para passarem para outra margem do lago. Ele entra naquele pequeno barco e ele vai se deitar ali no barco para descansar um pouco, enquanto os discípulos vão atravessar o lago. O lago da Galileia, ele é cercado por muitas montanhas. É um lago de água doce, bem tranquilo, mas o fato de ele ser cercado por montanhas às vezes faz com que ventos quentes se choquem com ventos frios e algumas tempestades inesperadas muitas vezes podem surgir. Porém, enquanto eles estão navegando, a noite começa a cair. E eles estão conversando a respeito dos feitos de Cristo, e Jesus está ali deitado, dormindo no barco. De repente, os ventos começam a soprar mais forte e mais forte, e as ondas começam a ficar grandes e revoltas, e a noite chega. E agora uma tempestade terrível toma conta daquele pequeno mar da Galileia. Aquele barquinho é surrado de um lado para o outro, e os discípulos começam a usar todas as suas estratégias, todas as suas técnicas de sobrevivência. Pedro, por certo, é o líder, e eles estão ali tentando usar as metodologias usadas pelos discípulos por muitos e muitos anos. Eles já haviam enfrentado tempestades, haviam enfrentado tormentas naquele mar, mas como aquela eles nunca haviam experimentado. Eu vou ler o relato para vocês e depois a gente faz algum breve comentário. Diz assim, Lucas capítulo 8, versos 22 em diante. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Sabe, queridos, as tempestades, elas sempre vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, negras e densas nuvens vão cobrir a nossa vida. Quer queiramos ou não, em algum momento elas vão aparecer. É inevitável que em um mundo de pecado e de problemas como o nosso, nós não venhamos a enfrentar as tempestades. A grande questão de Cristo mencionada aqui, onde está a vossa fé, não é uma repreensão à vida de Pedro ou à vida dos discípulos, como se estivesse dizendo assim, olha, como que vocês permitiram nós atravessarmos o lago sem antes dar uma olhadinha na meteorologia, sem ver as notícias que a tempestade viria? Não é essa a pergunta que Jesus fez.
Jesus apenas fez uma pergunta com respeito à fé que eles possuíam. Enquanto eles estavam atravessando o mar da Galileia, em meio à escuridão da noite, imagine só os ventos surrando aquele barquinho, que quase vira para cá, quase vira para lá, as ondas batendo forte, os trovões, os relâmpagos. Naquele momento de tentativa de sobrevivência, eles haviam se esquecido de Jesus. Jesus estava dormindo no barco. Eles estavam conversando tranquilamente, quando de repente a tempestade veio e eles se esqueceram de Jesus. E eles tentaram, por suas próprias forças, fazerem de tudo para chegarem ao seu destino. O que eles mais queriam agora era sobreviver. Eles não estavam pensando mais em seus negócios, não estavam pensando mais no seu dinheiro, não estavam pensando mais nas suas coisas. A única coisa que eles queriam era passar a tempestade. Muitas pessoas hoje vivem acuadas em seus lares, e o que eles mais desejam nesse momento é passarem a tempestade. Não vem a hora do sol brilhar novamente e eles poderem colocar seus pés em um lugar seguro. Será realmente que nós temos nesse mundo um lugar seguro para descansarmos? Um local onde ninguém nos perturbe, não nos incomode, onde podemos dizer assim: bom, aqui eu estou seguro. Imaginemos que você esteja diante desse mar, o mar da Galileia, ou um outro mar que você conheça bem grande. As tempestades estão cobrindo o céu, ventos enormes estão ali soprando, ondas gigantescas estão surrando a costa, e você está ali. Do seu lado, uma pequena embarcação, e agora você precisa atravessar aquele mar, furioso. Como você se sentiria? Qual seria seu estado de espírito nesse momento? Você estaria com medo? Pois bem. Agora imagine que enquanto você olha e o sol está se pondo, a noite está chegando, as ondas estão ali, o vento está ali e você tem que atravessar aquele mar em meio à escuridão da noite, na sua pequena embarcação. De repente você sente uma mão forte sendo colocada sobre o seu ombro. Você volve o seu rosto e você vê a face do seu amorável Salvador e Criador de todo o universo, o Senhor Jesus Cristo. Você olha para ele, ele olha para você, dá um sorriso e diz: bom, os ventos estão fortes, não é verdade? Não vai ser fácil a travessia, mas eu vim para estar com você. Eu vou estar guiando o barco para você. Segura firme na minha mão, somente não solta a minha mão, que eu vou com você atravessar a tempestade. Faz alguma diferença isso para você? Você sente que alguma diferença vai fazer se Cristo estiver fazendo isso? Com certeza, fará toda a diferença. Eu gosto muito de um texto que se encontra no livro de Colossenses. Para mim, esse é um dos textos mais lindos que eu encontro na minha Bíblia. Livro de Colossenses, no capítulo 1. É um texto bem lindo. E sabe o que ele diz lá no livro de Colossenses, capítulo 1? Ele diz assim, Colossenses, capítulo 1, versos 15 em diante. Fala assim, falando sobre a maravilhosa pessoa de Jesus. Ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse texto, fazendo a referência à pessoa de Cristo, nos diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele não é apenas o Criador, mas também ele é o mantenedor de todas as coisas. Jesus Cristo está acima de qualquer tormenta, ele está acima de qualquer dificuldade, ele pode resolver qualquer problema. Agora, a grande questão é que nós temos pressa e nós queremos que Jesus resolva tudo no nosso momento. Essa é a grande questão. Enquanto Jesus dormia, os discípulos estavam apavorados.
sem saber o que fazer. Mas de repente o raio corta o céu e o clarão do raio ilumina o barco. E eles vão ver Jesus que calmamente descansa em meio à tempestade. Então eles vão clamar pelo seu nome. E ao clamarem pelo seu nome, Jesus se levanta. Jesus se levanta, levanta suas mãos e a tempestade é acalmada. O vento para, as ondas cessam, tudo se torna bonança. Então os discípulos olham um para os outros e dizem: quem é este que até as ondas lhe obedecem? Quem é este que mesmo o mar lhe obedece? Os ventos lhe obedecem. No livro de Colossenses nos diz: este que as coisas lhe obedecem é o Criador de todas as coisas. É aquele que nos criou desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é um estudo que nós vamos fazer posteriormente ao livro de Pedro, quando nós vamos estudar a respeito da nossa criação. Quem nós somos? Quem você é? Sabe, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Mas existe um tempo chamado tempo de Deus. Vai chegar um momento em que toda a tormenta vai acabar. Vai chegar um momento que não haverá mais tormenta, que não haverá mais ondas revoltas, nem mar revolto, nem mais sofrimento, nem mais dor, nem mais morte. Só coisas boas. Então precisamos confiar em Deus. Porque se nós não confiamos em Deus, de qualquer forma vamos ter que enfrentar a tormenta. A grande questão é como nós vamos enfrentar a tormenta. A tormenta é a mesma. A diferença é que se nós temos Jesus na nossa vida, a maneira como nós vamos enfrentá-la é diferente. Nós a enfrentamos com coragem, nós enfrentamos a tormenta destemidos. Mesmo que a morte se apresente diante de nós, não vamos ter medo dela, porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. O apóstolo João, ele encerra o seu livro, o livro do Apocalipse, lá no finalzinho, nos últimos 2 versos, ele escreve o seguinte, versos 20 e verso 21, encerrando o livro, encerrando a Bíblia, diz assim, Apocalipse capítulo 22, versos 20 e versos 21. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Por que Jesus vai vir sem demora? Porque ele está ouvindo o clamor das pessoas. Jesus está ouvindo a solicitação das pessoas. Ah, pastor, e por que Jesus não voltou ainda? Talvez porque as pessoas não estão clamando pelo seu nome. Jesus estava dentro do barco, não estava fora do barco. Só que os discípulos estavam lutando sozinhos. Eles estavam buscando alternativas e mecanismos que eles mesmos conheciam para livrar-se da tormenta e da tempestade. E haviam se esquecido de Jesus. Mas no momento em que eles clamaram pelo nome de Cristo, então as coisas mudaram. Assim somos nós. Por que é tão importante termos em cada lar, em cada casa, um pastor ou uma pastora guiando o rebanho? Para que nós possamos motivar nossa família, motivar nossos vizinhos, motivar nossa comunidade, motivar nosso país a clamar pelo nome de Cristo, a ter Jesus como prioridade na sua vida. Esse é o nosso grande desafio. E aqui diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Quando nós clamamos por Jesus, o texto diz: certamente venho sem demora. Jesus tem pressa em vir. Jesus tem pressa em estar conosco. E ele quer vir sem demora. O que está retardando a sua vinda não é Cristo. O que retarda a vinda de Cristo somos nós mesmos. Eu estava viajando agora, esses dias, e em virtude de todo o contexto em que o mundo está vivendo, onde a gente parava para abastecer o carro, o frentista dizia: olha, vão com Deus. Parava num local para comprar alguma coisa, as pessoas diziam assim: olha, que Deus abençoe vocês. Eu nunca vi tanto o nome de Deus como tenho visto agora. As pessoas estão tão preocupadas, não é, em mencionar o nome de Deus. Embora, em meio às tempestades, nós despertamos para a vida.
Às vezes, se as coisas estivessem tão normais, nós estaríamos tão preocupados com o nosso mundinho, com a nossa vida, que não estaremos atentos às necessidades que são apresentadas por Cristo. Queridos, o meu desejo é que Deus abençoe você. O meu desejo é que você permaneça firme ao lado de Jesus, que você não desanime em nenhum momento. No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7, diz assim: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós queremos a vida eterna, nós queremos ter uma saúde perfeita, nós queremos viver num lugar perfeito. Mas isso não é para todas as pessoas, é para as pessoas que desejam ter, é para as pessoas que estão dispostas a viver uma vida com Cristo, a andar com Ele. Porque o inimigo de Deus vai criar barreiras e obstáculos. E nós precisamos vencer as barreiras, vencermos os obstáculos. Satanás não quer que a gente chegue do outro lado da margem do mar da Galileia. E esse é o tema do nosso próximo estudo. Ele não quer que a gente cumpra o ministério que Deus tem proposto para nós. Por isso nós precisamos ser persistentes. Nós não podemos desanimar. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tenha certeza de que ao lado de Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela certeza que temos do seu cuidado por nós. Que ao atravessarmos o mar da Galileia, que as ondas, os ventos, a tormenta não nos separem da maravilhosa pessoa de Jesus. Que possamos colocar em Cristo a nossa confiança e deixar que Ele dirija o barco da nossa vida. Fica conosco, nos abençoe e guarde, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.